Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso momento de aula, nosso quarto dia de História dos Avivamentos, nosso último bloco, tá bom? Lembrando que está sendo gravado aqui a nossa aula. Então, vamos lá, meus irmãos. Continuando, então, no slide anterior, nós vimos um pouco o que era o povo cananeu. Agora, vamos pegar e vamos dar uma olhada rápida na história do Velho Testamento, principalmente os reis de Israel, que ali destacam aqueles momentos, eu diria, de avivamentos. Então, eu quero compartilhar agora aqui com vocês um slide que vai estar mostrando um pouco também os reis de Judá e os reis de Israel. E é interessante porque, como eu tinha mencionado há pouco, eu quero acreditar que um dos propósitos de Deus ao avivar o seu povo foi também fazer com que esse povo de Deus não se perdesse em virtude daquela religião pré-estabelecida e uma religião forte, com propostas bem apetitosas, para que esse povo, que é o povo de Deus, não se perdesse. Porque, irmãos, vocês vão de convir comigo que a história do Velho Testamento é uma história onde há uma geração fraca e uma geração forte. Há uma geração duas fraca e há duas, três forte. Vocês conseguem enxergar isso ou não? Por exemplo, ao estudar um pouco o livro de Josué, e ao pregar um pouco sobre isso na pandemia, eu notei que a geração de Josué é uma geração de conquista. Era uma geração muito forte. Mas já a geração de Moisés, que também Josué fazia parte, Caleb, não foi uma geração muito forte. Moisés, Josué, Caleb, Arão, Miriam, Ur e outros eram piedosos, a própria esposa de Moisés. No entanto, o povo era muito oscilante. Já naquela geração que nasce no deserto, eles tinham muita sede. Quando a gente pega, por exemplo, o livro de Josué, quantas falhas nós temos na história do povo de Deus durante aquele período de conquista? Porque, não sei se vocês sabem, eles enfrentaram muitas cidades-estados, muitas nações, e foram durante muitos anos a conquista de Canaã. A conquista de Canaã nunca veio logo na sequência com a queda de Jericó, aí teve aquele embate em Ai e acabou. Não foi assim. Foi progressivo. Então, quando nós notamos a história de Josué, não sei se vocês já perceberam, quantas falhas eles tiveram em toda a história de Josué. Pecado, que o povo, a nação, enfiou o pé na jaca e Deus se entristeceu. Já Eu não me notaram, não? recordo. Somente aquele momento que ele fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ali, na realidade, não foi nenhuma uma queda, Dio. Ali ele só estava relembrando o povo da aliança, porque ele já estava velho. Mas, assim, parece que ali ele está vendo alguma coisa meio esquisita, não é? Mas E aí ele já, opa, eu e a minha casa. E ele se posiciona. Mas Sim, então, vamos lá. Mas Eu citei aqui um episódio, que é qual o episódio? Que é dramático. Cidade Ai, Ai, com Acã. Não é? O grande episódio? sim. Pode ver que ali é o grande episódio. Mas e depois? Mas Depois que Deus julga Acã e toda a casa dele, qual outro pecado que está registrado no livro de Josué? Pecado que eles pisam o pé na jaca e vão para a galera. Sim. Tem? Não tem. Sabe uma outra falha que eles têm? Com os gibeonitas. Lembra os gibeonitas? Sim, Chegam com pão embolorado, com roupas velhas, mas ali foi um laço daqueles que até nós cairíamos também. Eles foram muito ingênuos, né? Eu diria, não foi nem tanta ingenuidade, porque vocês podem ver que os soldados fazem ali uma questão de verificação, passam para Josué, e Josué também não vê, porque eles mentem muito bem, etc. e tal. 3 dias depois eles descobrem
que eles fizeram um acordo, mas onde houve o erro? O texto sagrado lá, que os gibeonitas fala, onde houve o erro de Josué como líder e do povo? Não consultaram a Deus, né? Aí, ali, aí é teocracia ou não é a teocracia? Sim, É, claro. teocracia. Se ele tivesse consultado a Deus, Deus teria usado o profeta, Deus teria usado o Urim e Tumim. Mas Deus permitiu aquilo e pronto, os gibeonitas entraram. Então, quando a gente nota, tem um outro episódio em Josué muito forte também, que é depois que eles conquistam as terras, que eles repartem tudo, as 2,5 tribos vão para leste do Jordão, e ali eles constroem um altar, lembra? Que os judeus se reúnem, e ali quase que há uma guerra, lembram disso? Porque eles fizeram a pergunta, por que construíram um altar do outro lado do rio, Jordão? Lembram que tinham 2,5 tribos que ficavam a leste de Canaã. O que acontece? Olha, o texto de Josué é tão lindo, irmãos. Quando nós vemos Josué, ele não vai resolver esse pleito. Quem vai resolver esse pleito é o sacerdote. Porque quando os generais tomam conhecimento que eles fizeram isso, eles fazem o quê? Eles pensam, eles estão adorando outro Deus, ou eles querem se emancipar de nós. Josué não vai resolver a questão. Josué manda os pastores. Olha como Josué era sábio, irmãos. No livro de Josué, deixa essas dicas. Nas questões de liderança, Josué resolvia. Olha só que interessante. Logo quando Ai vence Israel, que Israel é humilhado, que Josué se prostra e Deus diz, por que você está de joelhos? Levante a abominação no meio do meu povo. Logo depois disso, que Deus pune Acã e a casa de Acã, a Bíblia vai falar que Josué passa em revista o seu povo. Opa, muda tudo. Agora Josué vai fazer o que? O checklist de cada soldado. Ele passa em revista, dando uma ideia de liderança, porque ele era o general, o grande líder. Mas Josué era sacerdote, irmãos? Não. De que tribo era Josué? Josué era da tribo... Benjamim? Não. Era da tribo de Efraim. Se não me falha a memória, a tribo de Efraim. Exato. Então, o que acontece? Ele era um efraimita, ele era um descendente de José. Ele era uma pessoa importante nas tomadas de decisões. Só que ele não era sacerdote. Agora, nessa questão, depois da divisão das terras, que os sacerdotes consultaram a Deus, que caiu as sortes em cada região, as 2,5 tribos, no momento que eles fazem aquele monumento, essas outras tribos, que no caso seriam as 9,5 tribos, eles acham que eles estão se emancipando e estão indo adorar outro Deus. E quem é que vai resolver? Agora é uma questão religiosa. Era Josué? Não. Ele manda os sacerdotes. E aos sacerdotes, quando chegam lá, pergunta por que vocês fizeram o que fizeram. E aí eles explicam, nós fizemos isso porque nós estamos vivendo aqui desse lado do Rio Jordão e nós achamos por bem de levantar aqui esse monumento, lembrando o quê? Do Deus de Israel. Era um memorial. É um memorial de lembrança. Porque quando os nossos filhos crescerem e que eles estiverem estabelecidos, eles olharão e falarão, o que é isso, pai? Isso daqui foi o nosso Deus, etc. Ou seja, irmãos, até nisso, a tomada de decisão, Josué deixa para os sacerdotes. Ou seja, o livro de Josué é fantástico. Por que eu estou fazendo essa síntese? É um livro de conquistas. É uma geração de conquistas. Aí vem a história do juiz, e depois vem uma outra geração de conquista. Qual é a outra geração de conquista? Geração de Davi. Fantástica. Outra geração de conquista. A geração de Salomão. Outra geração de conquista. E aí, pastor? E depois a gente conhece a história, o reino dividido. E ali começa, então, a ter o quê? Situações em que gerações de conquista e gerações que não são de conquista. Mas todas essas conquistas, esses apogeus, sempre estarão ligados no momento em que há uma retomada da palavra de Deus, ou seja, as características que nós aprendemos sobre o avivamento. Se não era um avivamento,
era um povo amante a Deus, amante a sua palavra, sedento por Deus, como foram nos dias de Davi. E pode ver que todo o ciclo vai se repetir. E agora aqui nesse slide, a gente só vai dar uma passada bem rápida, porque vocês já conhecem a história, aprendemos tudo isso no Velho Testamento. Então a gente pode aqui ver, né, Davi, ó, depois temos a monarquia unida, com Saul, e logo na sequência com Davi e com Salomão, e logo depois temos a separação, né? Logo depois, aqui, esses nomes, datas de Albright, datas de Tietler, datas de Galil, são historiadores, e aí vem os nomes bíblicos, aí vem as dinastias, no hebraico como eram, e aqui os tempos aproximados, podem ver que cada cronista põe uma data próxima. Aí vem agora aqui os reis de Israel, vocês conhecem a história. Jeroboão começa muito bem e depois pisa na jaca. Assim também são os demais descendentes da tribo do norte, né? E aí a gente tem aqui a parte de Acabe, que a gente sabe muito bem, e vem Gel, como uma outra pessoa, a dinastia de Gel, sendo também... Lembra quem é que unge Gel? Quem é que unge Gel como o novo rei de Israel? Para limpar a casa de Acabe e toda a casa de Acabe de Jezabel, quem foi que ungiu? Lembra ou não? Josias? Não. Joás. Não. O camarada estava lá fugindo, estava lá na Elias. caverna. Hã? Elias. Elias, irmãos. Aqui a escola dos profetas já estava, Deus já tinha levantado. Irmãos, outro detalhe, hein? A escola dos profetas foi avivamento ou não? O que vocês acham? Eu tenho que sim. Porque, irmãos, no meio de um povo desviado, era o povo de Deus, Deus levanta Elias, separa ele, depois unge Eliseu, e eles tinham discípulos espalhados em várias cidades. E essa escola dos profetas chega lá na Síria, chega lá em Jerusalém, até próximo ao Egito, eles inflamam com o profetismo. Eu tenho que a escola dos profetas foi não só uma parte da presciência de Deus, porque também foi, é óbvio, né? Porque é Deus que levanta a escola. Podem ver que a escola dos profetas, eu poderia dizer que é o segundo templo. É a filial de Deus num povo desviado, para ajudar, inclusive, o templo. Porque você tem que lembrar que depois que foi criado os postes ídolos com Jeroboão, em Dan e em Betel, ali o povo se corrompeu. Jeroboão foi separado por Deus para ser o novo líder de Israel, das 10 tribos, e ele chuta o pau da barraca e se deita na jaca, rola na jaca e não quer saber. Pode ver que ele faz tudo de errado. Mas Deus levanta a escola dos profetas como um remanescente. Por quê? Porque tinha povo de Deus ali. Então, na minha opinião, a escola dos profetas foi algo inenarrável, algo extraordinário. Na eternidade a gente vai saber da quantidade. Quando Elias está lá dizendo, todos se desviaram, e Deus diz, não, eu separei 7.000 em Israel, possivelmente esses 7.000 faziam parte do time de Elias e de Eliseu. Eram a escola deles, ou seja, irmãos, no meio de um monte de desviado, tinha um monte de crente. Por que Elias não sabia disso? Porque Jezabel já tinha mandado matar um monte de profeta. Tinham 100 profetas escondidos na caverna, lembra? Que um dos empregados de Acabe esconde 50 numa caverna e 50 na outra. Elias não sabia mais nem quem estava vivo, quem estava morto, onde estava. Ele estava fugindo de Jezabel e a diaba lá matando todo mundo. Então, na minha opinião, foi um momento de avivamento magnífico. Só Bom, uma pergunta, né? você pode falar. Quando tinha a escola de profeta, tinha muitos profetas, né? Mesmo a Bíblia fala. Agora, o destaque que aparece de ofício, somente poucos, né? Igual Elias, Eliseu, e assim, mas durante todo esse período, esses outros profetas, a gente não sabe, né? Que, igual o João fala, tem muitos milagres dos feitos que não aparece. Igual a igreja primitiva, destaca os apóstolos ali, mas tem muitos que atuaram e não está registrado. Então, agora, olha, eu vou te falar uma coisa que como eu venho pregando sobre os profetas,
Eu comecei com a escola, né, Júnior? E aí eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que ainda a gente sabe sobre Elias, Eliseu e a escola dos profetas? Porque a gente tomou conhecimento disso na revelação de Deus. Sabe por quê? Porque Jeremias, o profeta do sul, filho de Euquias, ele que escreve Reis. Ou seja, Jeremias, quando a gente vai pegar a data, Jeremias é ali por volta de ali próximo ao cativeiro babilônico. 586 é o cativeiro babilônico. Quando a gente vai pegar o surgimento de Elias, é por volta de 700 e pouco, quase 800. Ou seja, 200 anos depois, por volta disso, Jeremias registra as histórias de quem? Do seu patrono, profeta Elias. Por isso que eu falo, Júnior, a obra de Elias e de Eliseu foi tão grande, mas foi tão suntuosa, que a única coisa que Elias deixa registrado é uma porção, uma sentença que ele manda a um dos filhos de Josafá, que se tinha desviado. Ele vai e registra. Fora disso, não tinha mais nada. Tudo que Elias fez foi aquilo que nós aprendemos nas aulas de teologia, de introdução ao Antigo Testamento. Elias foi tipicamente um profeta não literário. A escola dos profetas foi não literário. Tudo que eles fizeram foi em loco, em tempo real. Quem registra a história de Elias e Eliseu é Jeremias. Olha a importância de Jeremias. Por isso que eu falo para vocês que Jeremias ele teve uma função importantíssima, pouco valorizada, pouco prestigiada, mas a história da igreja, o Velho Testamento e principalmente a geração pós-exílio babilônico deve demais a Jeremias, porque Jeremias registra a história dessa escola, essa mesma escola que Jesus vai falar, porque senão possivelmente a gente não saberia de muita coisa. Então, eu deduzo que essa escola, mesmo com toda a sua precariedade, andando na contramão de Baal, olha só, lembra? Sim. O grande enfrentamento de Elias foi contra quem? Baal. E ali naquele episódio, irmãos, nós temos que lembrar que eram 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e mais de 400 profetas de Aserá. Ou seja, ele mata os de Baal. Os de Aserá, dá para ver que parece que eles não, eram mais de 800 profetas. Naquele episódio do grande duelo, nós temos que lembrar quem estava do lado de Elias. Só estava Elias, não tinha mais ninguém. Porque Jezabel queria matar Elias. Elias se apresenta a Acabe, fala que vai fazer o desafio. Vão lá para o lugar do monte. Tinha o exército de Acabe, tinha Acabe, a sua coletiva, e tinha esses 800 e poucos profetas de Baal e de Aserá. E ali Elias sozinho. Então perceba, irmãos, como é grande essas histórias e como isso só foi perpetuado por poucos. Eu quero acreditar que alguns discípulos aí ficou... Então, pastor, como que tudo isso se perpetuou? Deduzo eu que era tradição, e agora a tradição entre as escolas dos profetas falaram também para Jeremias, e Jeremias, guiado pelo Espírito Santo, registra tudo isso e pontua, graças a Deus, né, por essa história tão linda e maravilhosa. Né, irmãos? Tá bom? Então, aqui só para parei em gel, né? Gel, na realidade, irmãos, olha só que interessante. Voltando aqui para o slide. Opa, peraí. Onde eu estou? Aqui. Gel foi aquele pelo qual Elias, quando ele está ali sendo instruído por Deus e consolado por Deus, Deus diz, vai e unja Eliseu no teu lugar, unja o rei da Síria e unja Gel. E aí podem ver que Deus, de fato, dá essa instrução, e, de fato, dá essa instrução para Elias. No entanto, se não me falha a memória, Deus arrebata Elias antes da unção de Gel. E aí Eliseu, que é o sucessor, vai e unge Gel. Gel é aquele que limpa a casa de Acabe. Num primeiro momento, parece que ele ia ser piedoso, mas também pisa na jaca. Ou seja, a história dessa dinastia de Israel, ela é horrorosa, ela praticamente não sobra ninguém, né? E aí Oséias, o último rei, deposto.
E aí vem a história dos reis de Judá. Aqui, com os reis de Judá, a gente tem uma coisinha um pouquinho melhor. Temos Asa, temos Josafá, que é um período de avivamento, né? Temos depois, temos quem mais? Temos Ezequias, temos Uzias, e aí, por último, Josias, que foram reis piedosos. Nesses períodos aqui de Josias, de Ezequias, até mesmo de Uzias. Você pode ver que Uzias, também chamado de Amazias, ele foi uma pessoa muito importante nessa linhagem da tribo do norte. E Ezequias, pastor? Ezequias, pelo amor de Deus, irmãos. Ezequias, depois dei uma pesquisada, Ezequias ele foi contemporâneo ao profeta Isaías. E Ezequias, a Bíblia vai falar que não houve nenhum rei como ele. Pensem nisso. Deus estava dando um elogio a Ezequias que não tinha tido até então, nem a Davi. Né? Muitos outros reis falam que era como Davi, seu pai, mas Ezequias não. Uzias foi aquele que foi, depois de toda a prosperidade, toda a conquista, quis oferecer, entrar no templo e acender o incensário, e aí pegou lepra e morre leproso. É interessante isso, né? E aí aqui a gente... Zedequias é o último rei deposto. Bom, aqui as histórias, os textos bíblicos, né? Um pouco da maldade, a gente conhece, já estudou um pouco, mas o que eu queria destacar aqui nesse slide aqui para a gente estar pontuando e fazendo os apontamentos até finais. Todo o período do Velho Testamento, irmãos, quando haviam esses homens de Deus que se uniam a outros homens de Deus e que realmente o terreno estava prontinho, vinha um avivamento. E por que eu quero fazer um paralelo aqui, uma ponte? A religião dos cananeus, que era uma religião muito cruel, uma religião muito forte, muito estabelecida, uma cultura estabelecida, porque, deixa eu fazer até uma explicação aqui para vocês, irmãos, o que é uma cultura? O que é uma cultura? A cultura, ela não nasce do dia para a noite. Somos brasileiros, a nossa cultura é essa. Por que temos a cultura brasileira? Porque alguém disse, alguém falou? Não. É um conglomerado de fatores que geram a cultura num povo. Costumes, né, pastor? São costumes, são crenças, são valores, são práticas, são hábitos, ao longo do tempo, que vai se acomodando, vai se sedimentando. Eu gosto muito de imaginar, sabe, aquilo que nós vemos dentro de uma caverna, os estalactites e os estalagmites, né? Aquelas... Né? Sedimentou, né? Exatamente. A sociologia, ela comenta algo interessante, que um povo ele vai se sedimentando. Uma mistura com outra mistura, quando vai ver, cria-se uma crosta que vira uma rocha. Mas não eram gotas, mas virou uma rocha, virou algo pré-estabelecido. Então, por que a cultura dos cananeus ela acabou permeando, e a religião dos cananeus, em outros povos? Porque ela era muito forte, a proposta dela era muito apetitosa. Então, quando Deus permite com que o seu povo volte para sua casa, aqueles que dominavam e que achavam que eram invencíveis foram conquistados. Mas a proposta de Deus não era destruí-los, a proposta de Deus era salvá-los. Mas eles não quiseram saber. Nas minhas mensagens que eu preguei durante a pandemia, deixa eu até fazer um pedido de oração aqui, viu, meus irmãos? Todas essas mensagens que eu venho pregando, um dos meus sonhos é um dia virarem livros. Eu me sinto um pastor não literário, tá? Se assim eu pudesse dizer. Né? Eu me sinto mais da escola desses que pregam, ensinam e vai deixando um legado. Até recentemente, um pastor amigo, o pastor Maurício, falou: e aí, pastor Rai, está escrevendo um livro, não sei o quê? Eu confesso que o meu desejo seria, mas eu não estou conseguindo. Então, quando eu preguei sobre Josué, por exemplo, irmãos, aquela série de mensagens, e eu até fiz aqui, até fazendo uma propaganda, né, para os irmãos, toda aquela série de mensagens vão virar um livro de Josué. Todas as mensagens que eu preguei sobre Davi e Absalão é um outro livro. Essas mensagens, que nem eu estou na 39ª dos profetas,
Vai ser uns 3 livros, né, pelo menos. 39 mensagens, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Dá para fazer 3 livros, pelo menos, né? Então, assim, quando eu falei também, por exemplo, sobre a Arca da Aliança, quando eu falei sobre uma outra temática, que eu falo sobre... como que é o nome? Que eu falo sobre as penhas, né? Esqueci o nome agora, deu um branco. Nas faldas das penhas. Hã? Nas faldas das penhas. Obrigado. Aí, tá vendo? Faltou a palavra falda. Nas faldas da penha são livros. Então, assim, Deus geralmente me conduz dessa forma. Tá tudo organizado, tá tudo. Mas, assim, o meu desejo um dia é virar livro. Mas voltando a falar para os irmãos, ao estudar sobre, eu estava falando há pouco de Josué, não era? Eu ia comentar alguma coisa de Josué, fui fazer uma propaganda, tá vendo? Não dá para fazer propaganda de nada. Eu sou, nem do livro que eu escrevi, que foi o Triunfo de Judas, eu fazia propaganda direito. Eu perdi o fio da meada, mas o que eu ia dizer, irmãos, é mais ou menos isso. O que eu entendo nesse contexto, né? Tá falando da cultura, isso. Tá falando da cultura. Então, o que acontece, irmãos? Toda cultura... e lembrei onde eu ia chegar. Podem ver que Raabe é a grande demonstração do amor de Deus com os cananeus. Ela era uma prostituta, uma pessoa da vida pregressa, e ela foi incluída no povo de Deus, e Acã foi rejeitado. E ele era um judeu que tinha passado pela circuncisão. Por quê? Porque Deus, ele não veio para destruir, ele veio para salvar. Mas e por que Deus precisou usar o exército de Josué? Porque aquela cultura e aquelas religiões estavam tão impregnadas dentro deles que mesmo aqueles que queriam se tornar servos do Deus Altíssimo tinham medo, como era o caso dos gibeonitas. Os gibeonitas, havia uma característica, eles não tinham governador, mas eles eram temidos, porque eles eram um povo muito bem organizado, eles eram praticamente uma cidade-estado, que era temido pelas outras nações, e não tinha governador, mas eles eram respeitadíssimos. E no momento em que eles se voltam para o povo de Israel, as outras nações querem acabar com eles, porque falaram, você nos traiu, tipo assim. E podem ver que é nesse episódio que Josué vai socorrer os gibeonitas que o sol se para. É aquele grande episódio. Olha que dilema, irmãos. Deus faz um dos maiores milagres quando Josué e a nação de Israel vai socorrer aqueles pelo qual entraram pela nação mentindo, mas não importa, agora eles eram povo de Deus. Mesmo que eles tinham uma sentença de serem praticamente escravos, não importa, agora é povo de Deus. Porque quando Josué dá as recomendações, então Josué diz, bom, já que vocês mentiram, vocês vão trabalhar nas coisas mais básicas. Isso foi uma maneira, até rude num primeiro momento, de dizer, demais povos, vocês não precisam fazer isso, podem vir pela porta da frente, por que entrar pela janela? Por outro lado, vocês vão ver que nos dias de Davi, os gibeonitas já faziam parte até do exército de Davi. Olha que interessante. Por quê, irmão? Porque foram perdoados. Quando há perdão, há libertação, e não tem maldição que impere. Então, perceba, a cultura, e a minha pergunta, e eu tinha voltado nisso, o que é uma cultura, irmãos? A cultura nada mais é do que aquilo que a história vai montando num povo. Vamos lá. Por que hoje a prosperidade virou um ídolo no meio dos evangélicos? Simples. Por causa da nossa cultura, da nossa influência. A nossa influência americanizada. A gente quis o quê? Se tornar rico, a gente quis se tornar próspero, porque éramos um país emergente, país de terceiro mundo. Então, isso vem como uma proposta. Podem ver que, porque o Collor foi eleito como presidente, porque ele disse que ele ia prender os corruptos. E ele veio como um grande ícone, um jovem, brilhante, atlético, ele vai trazer carros importados para a nação. E aí deu no que deu, a gente conhece a história. Por que muitas coisas entram dentro das igrejas com uma força medonha? Por causa da cultura. A influência do meio é muito grande. Então, no meio do seu povo, quando esse povo de Deus está se corrompendo, Deus, ele geralmente, ele derramou avivamento para quê? Para restaurar, para fazer com que aquilo que seja de ordem religiosa, espiritual, maligna, cultural, satânica, caia por terra e o povo de Deus não seja deturpado. Então, ao ler
E ao conhecer um pouco sobre a história e a influência dos cananeus, e mais uma vez aqui, a gente viu nos slides do professor Maurício, que até mesmo nos dias de Tertuliano, ou seja, irmãos, mais de 1.000 e quase 2.000 anos, ainda a cultura dos cananeus estava impregnada no meio do povo de Deus. Ou seja, a gente sendo tentado. E aí a grande pergunta é, será que hoje nós não temos uma cultura, nós não temos uma religião que tenta também nos arrastar para baixo? Será que Deus também não precisa derramar do Espírito Santo dele sobre a nossa vida? Né? Então, eu quero, né, concluir com isso, dizendo que em cada período negro da história, Deus sempre visitará o seu povo, sempre visitará aquele que ama a Bíblia, e meu desejo é que Deus faça de novo. Tá bom, meus irmãos? Amém. Joia? E, então, Alguma pergunta? Porque deu o nosso horário aqui. só um acréscimo. Você acha que a Europa também não está vivendo depois do humanismo desumano, a igreja da Europa não entrou em declínio e hoje talvez a gente pensa que talvez Deus possa mover para ter um avivamento na Europa? Não tenha dúvida, Júnior, na Europa e América. E sabe o que eu vejo, qual foi um dos maiores engodos para nós brasileiros? Por os pratinhos dos neopentecostais. E a corrupção política que foi gerada no meio dos tradicionais históricos e pentecostais. Porque hoje nossa igreja era para ser uma igreja na semelhança da igreja de Antioquia, onde nós seríamos lembrados e considerados como cristãos, somente como os cristãos. E hoje a gente é lembrado como o quê? A gente é lembrado e reconhecido por tudo menos como cristãos. Então, na realidade, Deus, realmente o que você está falando, a Europa vive um caos, a América vive um caos, o Brasil estava vivendo momentos de protagonismo maravilhoso e de repente sai essa celeuma. Eu sei que tem muita coisa boa aí, mas a nossa oração é que Deus derrame muita graça no povo brasileiro, no povo americano, no povo europeu, porque somos devedores, e não só a eles, mas aonde Deus quiser nos enviar. Pode ver a igreja coreana, por exemplo, irmãos, o que a Coreia se tornou. Eu acompanho muito temporada coreana. Eu confesso para vocês que nos meus momentos de relaxamento, nos meus momentos dorama, que eles chamam, né? Eu gosto de assistir muito com a minha esposa, porque é uma programação agradável, leve, conta história de amor e tal. Mas uma pergunta que eu tenho, irmãos, porque toda vez que eles vão mencionar nos doramas a história das igrejas, eu sei que tem a influência americana ali também, mas é sempre com uma crítica. Raramente os cristãos coreanos são piedosos e legítimos. A grande maioria são pastores corruptos, mercadológicos, que se unem à política, igrejas corrompidas. E eu falo, meu pai, será que a igreja na Coreia se mantém ainda como a gente viu algumas décadas atrás? É verdade. Segundo alguns pastores, principalmente os presbiterianos, dizem que sim, que eles são fervorosos, mas ao acompanhar os doramas, eu noto que eles ainda têm muitos valores, muitas ideias, mas, por exemplo, a ideia da prosperidade na cultura coreana é muito grande, eles têm que ser prósperos de qualquer jeito. Ou seja, eu fico preocupado também. O problema deles acontecer com os Estados Unidos, né? Ser crente nominal. Eu sou crente porque meu avô, meu bisavô era... Exatamente. Recentemente, aconteceu um dia, assim como os Estados Unidos faz aquela festa de Halloween, eles fizeram uma festa parecida lá na Coreia, que eles têm também, e houve um grande tumulto e morreram muita gente. Eu lembro. Vocês devem ter lembrado disso. Eu fico perguntando, será que os cristãos coreanos também já nos tornaram nominais? Então, irmãos, e aqui fica, né, a minha palavra para nós, né? Porque o avivamento que Deus quer derramar no seu povo, eu quero acreditar que começa dentro de nós, fazendo com que nós sejamos cristãos fervorosos, de verdades em qualquer lugar. E que Deus, ele olhe para nós e que aquelas palavras de Jesus, a samaritana, se cumpram em nós. Porque quando o Senhor diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, que a gente seja como a samaritana. Adoradores que o próprio Deus foi ao encontro. Que quando a gente entender o nosso papel de adorador e de cristão, a gente possa realmente erigir essa bandeira,
sem querer demonstrar para ninguém, mas que a gente tem uma vida fervorosa. Porque eu não sei se nós viveremos dias como foram nos dias de Wesley, que a gente vai aprender daqui em diante, como foi na igreja primitiva, ou como foram nesses episódios que citamos de grandes avivamentos, ou quem sabe a gente vai ser Jeremias. Pessoas que a gente vai perpetuar a história, vai segurar o manche, vai segurar a tocha, para daqui a 10, 50 anos as nossas histórias serem prestigiadas. Quem sabe o nosso legado é esse. Nosso legado não é viver no avivamento, mas o nosso legado é deixar uma igreja tão ordeira, tão aviltada, não, tão bela, tão preparada, tão adornada, tão linda, que daqui a 100 anos o noivo diga assim, olha, houve lá em Ferraz, houve naquela região do Alto Tietê várias igrejas que me amavam, servos que me amavam, aqui é o legado deles, e eu quero que esse legado agora seja multiplicado no povo de Deus. E, irmãos, é um dos mistérios. Eu gostaria de viver dias como de Wesley, de Whitefield, de Spurgeon. Mas quem sabe a gente é profeta Jeremias, que a gente só vai apanhar que nem desgraçado aí, apanhar das igrejas, apanhar dos reis, do político, e que o nosso favor vai ser com os ímpios. Me explica isso, é misericórdia, e graças a Deus que a gente ainda passa, sobrevive, né? Pode ver que, eu não sei, quem sabe a gente vai ser esses, não sei. Uma forma do mundo, né? Começar a tomar forma do mundo, já não vai ter como ter distinção. Tá bom, meus irmãos? Fica aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, não. Foi bom. Joia? Então, Tranquilo. quinta aula, semana que vem, tá bom? Que Deus abençoe, um excelente final de semana para os meus irmãos, e que o Senhor faça conosco o que bem lhe aprouver. O vídeo é só para a gente assistir mesmo, né? É só para assistir. Quem quiser fazer apontamentos, comentários, mandar em áudio, pode mandar, eu também aprecio. Né? Fazer breves apontamentos. Não, esse vídeo, o pastor disse tal coisa, eu gostei, mas é mais para assistir. Quem quiser fazer a mais, né? Quem quiser ler outros materiais, pontos extras, tá bom? Okay. Maravilha? Tá bom. E firmes na leitura do livro texto, hein? Então, semana que vem, nós estaremos falando agora, a gente vai entrar um pouco agora na história, tá, irmãos? Até a aula de hoje, nós ficamos na Bíblia. Da quinta aula em diante, a gente vai entrar na história do cristianismo e dos movimentos. Sim. E aí a gente vai gastar até os nossos dias, tá bom? Ok. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Uma noite abençoada para todos. Amém. E orem pela nossa irmã Cleusa e pela sua netinha, tá bom? Tá bom. Amém. Bom descanso, gente. Graças a Deus. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, gente. Bom descanso. Paz.